Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, quem puder, claro, né? Quem não puder, dê uma respirada funda assim, diga: eu consigo, eu vou aguentar, eu chego lá. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria imensa receber hoje todos vocês aqui no Santuário Mãe das Dores, receber hoje os nossos irmãos do clero que aqui vieram para fazermos juntos, todos nós, essa abertura oficial do Ano da Fé aqui na região Episcopal Serra, região Nossa Senhora da Palma. E hoje nós começamos essa peregrinação. Tem o cartaz aqui que diz peregrinação dos símbolos do Ano da Fé na região Serra. Começa hoje essa peregrinação. Estes símbolos, a capelinha missionária, o círio, vão passar o ano inteiro, até 2013, até novembro de 2013, passando pelas nossas paróquias. E eu queria já, de antemão, agradecer a presença de todos. Agradecer você que veio das nossas comunidades aqui da paróquia, você que veio das outras paróquias, com os padres, nossos irmãos, o diácono também, que vieram fazer essa celebração junto conosco, essa abertura do Ano da Fé. Um sinal de comunhão da nossa igreja, sinal de comunhão na fé da região Episcopal Serra. Nós, em Aracoiaba, tivemos essa grande bênção. E como eu já disse, tenho dito nesses dias, na paróquia de Aracoiaba, nós estamos celebrando a segunda grande bênção do ano. A primeira foi no mês de março, quando nós recebemos a maravilhosa passagem da cruz peregrina, que passou pela nossa paróquia, um presente de Deus, presente do Padre Cláudio também, nosso vigário episcopal, que partilhou conosco essa alegria. E agora nós recebemos essa segunda bênção de Deus, que é acolher na nossa paróquia essa capelinha missionária, esse círio aceso, a chama acesa, sinal da nossa fé que nunca deve se apagar. E rapidamente eu queria falar um pouco e dizer um pouco desses símbolos, do sentido desses símbolos do Ano da Fé. Essa capelinha missionária, ela foi um presente do Papa Bento XVI para a Conferência de Aparecida em 2007. E ela é uma réplica da capelinha doada pelo Papa Bento XVI.
nós temos a graça de receber aqui na nossa paróquia. E nessa capelinha existem algumas imagens, algumas figuras importantes, interessantes. Bem no centro está a imagem de Cristo ressuscitado. Imagem do Senhor ressuscitado que envia os seus discípulos. Eu sei que daí não dá para você ver, né? Mas bem no centro, Jesus ressuscitado enviando os seus discípulos com aquela frase: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, disse Jesus no evangelho. E Jesus envia a todos, Na figura tem Jesus em cima e algumas pessoas embaixo. E essas pessoas são pessoas de raças diferentes, pessoas de lugares diferentes, pessoas de condições de vida e vocação diferentes. Porque Jesus envia para a missão não somente alguns, não somente os religiosos, os padres. Jesus não envia somente assim alguns escolhidos. Jesus envia a todos. Todos são enviados, homens, mulheres, pretos, brancos, pobres, ricos, padres, freiras, bispos, leigos, leigas, todo mundo. Todos nós somos chamados, enviados para anunciar o evangelho, para testemunhar a nossa fé. Não importa a nossa condição. A gente tem que testemunhar a fé em qualquer circunstância em que vivemos. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, devemos testemunhar essa fé. Depois, a figura central da capelinha, que é o Cristo ressuscitado enviando os seus discípulos. Agora vocês podem ver no telão, né, a imagem maior da capelinha. A imagem do Cristo ressuscitado bem no centro, bem em cima, no topo, uma figura representando Deus Pai e o Espírito Santo. Embaixo Jesus, a Santíssima Trindade, completando o quadro. Do lado, eu não sei se eu consigo ver, vou até andar aqui mais para frente, né? Se eu consigo ver direitinho. Do lado, mas está aqui também mais perto de mim. Do lado de lá, tem a cena do Evangelho de São João, do milagre de Jesus que transformou água em vinho na festa, nas bodas de Caná. E nas bodas de Caná, quem estava lá? Maria. E o que foi que Maria disse? Fazei tudo o que ele vos disser, é o que está escrito embaixo da figura. Façam tudo o que ele vos disser. Se alguém tiver a vista muito boa, vai conseguir ler, né? Eu não consigo daqui para lá. Na figura de baixo, tem outra cena importante. Jesus chamando os apóstolos, os primeiros apóstolos, pescadores. Aí tem a figura do barco, da barca, lá mais adiante. E aí tem a frase embaixo que diz: em teu nome lançarei as redes. Pedro disse para Jesus. Jesus mandou que ele fosse, avance para águas mais profundas. E Pedro disse: eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas em teu nome, pela tua palavra, eu vou fazer de novo, eu vou lançar as redes. É a figura que aparece mais embaixo. E outra frase diz: deixaram tudo e o seguiram. Essa cena também nos apresenta o mandato missionário de Jesus, mandando a igreja, cada um de nós ir. E vá para águas mais profundas anunciar o evangelho. Aprofunde a sua fé. Aprofunde a sua espiritualidade. É quando Jesus diz para os discípulos, viu uma multidão de gente assim, e os discípulos dizendo: o povo não tem onde comprar pão não, manda eles embora. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E depois aconteceu o milagre da multiplicação dos pães, né? A igreja também, ela no mundo deve fazer acontecer esse milagre sempre, da multiplicação dos pães. Nessa cena, a outra cena é a cena dos dois discípulos de Emaús. Aí aparece Jesus, agora dá para ver, Jesus, uma mesa, os dois discípulos, ele partindo o pão. Na cena do meio, desse lado de cá, tem a cena do início da missão, digamos assim, como se fosse a inauguração da grande missão da igreja dos discípulos, o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo
vem sobre os apóstolos. Está lá na palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio, soprou um vento impetuoso que encheu toda a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. E é nessa cena que também aparece a figura de Maria, da Virgem Maria. Maria presente sempre nas cenas do Evangelho. E aí, diz a palavra de Deus, na frase embaixo do quadro, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E no último quadro, nesse quadro do Pentecostes, é para dizer, a igreja é movida pelo Espírito Santo. A igreja não faz a sua missão sozinha, é pelo Espírito Santo que move. No último quadro tem uma cena muito interessante. O índio Juan Diego, que foi canonizado, São João Diego, que testemunhou a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe e teve o seu manto marcado com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ele com a Bíblia na mão anunciando o Evangelho, nos dizendo que nós, como igreja na América Latina, temos que fazer a mesma coisa.